E aí galera, como é que tá? Tudo jóia? Boa noite aí pra todos aí. Ô Vitor, beleza, cara? Tranquilo? Então, hoje a gente tá participando de um grupo no WhatsApp aqui para preparação para a Defensoria do Mato Grosso e a galera tá pedindo para que a gente fale um pouco de alguns temas aí sobre Defensoria Pública. E aí eu tô iniciando esse trabalho aí para ver se dá resultado aí, porque esse espaço aqui, esse programa permite que a gente possa transmitir informação para um maior número de pessoas. E bem legal porque o edital da Defensoria saiu ontem, né, do Mato Grosso. E aí a gente está aqui tentando bolar alguns temas aí que eu tenho certeza que a gente vai conseguir adivinhar algumas questões aí, principalmente da segunda fase, da fase oral e da primeira fase também, tentar direcionar um pouco aí para ver o que a gente pode fazer. E aí eu tô aqui nesse espaço aqui tentando ao máximo aqui falar sobre defensoria pública, né? Dizer para vocês que na realidade a carreira aí é bacana aqui no Mato Grosso. Estou aqui tem quase 9 anos e já rodei bastante aqui no interior, sempre no interior do estado, né? E eu estou em Barra do Garça, que é uma cidade aqui na fronteira com Goiás. Sou titular aqui da 2ª Defensoria Civil, atuo na 2ª Vara Civil aqui da comarca. Mas durante 6 anos da carreira eu atuei em todas as áreas, porque eu era clínico geral, fazia de tudo, né? E aí, hoje, eu bolei um tema especial aqui. O edital da Defensoria aqui está contemplando o direito de difusos coletivos, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vocês percebem que a Defensoria Pública hoje tem uma nova visão acerca daquela individualidade. Então, quer dizer, a Defensoria Pública, ela não é mais, o defensor público não se preocupa tão somente com os direitos individuais, mas agora a Defensoria Pública também preocupa com os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, o defensor público do século XXI não é aquele que se preocupa tão somente com a demanda de A contra B, de B contra C. Ele preocupa com demandas coletivas que envolvem questões ambientais, questões de consumidor, questões que envolvem não só o indivíduo, mas um grande número de indivíduos. E aí, na temática de hoje, eu vou abordar com vocês sobre a legitimidade da Defensoria Pública nas ações coletivas e abordar aquela decisão do ano passado que julgou improcedente a DIN 3943 da CONAMP, Confederação Nacional do Ministério Público. E aí, como introdução aqui, já partindo ao tema, eu falo para vocês o seguinte: qual que é a natureza jurídica do defensor público? Esse tema é importante. Por quê? Porque nós temos um tópico do edital aí que aborda acerca da organização da Defensoria Pública. Ou seja, é a legislação da Defensoria Pública, que engloba a Lei Complementar 80/94 e a Lei Complementar Estadual 146 de 2003. Então, Lei Complementar Federal 80/94 e Lei Complementar Estadual 146 de 2003, que são leituras imprescindíveis para o concurso do Defensor Público Mato Grosso. Quem não imprimiu essas leis, peço que faça a devida impressão, porque vai ser muito importante, principalmente na primeira fase, leitura dos órgãos da Defensoria Pública, quais são os princípios institucionais da Defensoria Pública, etc. E aí eu pergunto para vocês, primeiro tópico, qual que é a natureza jurídica do defensor público? Esse tópico aí, pessoal, foi perguntado para mim na fase oral da Defensoria Pública de Minas Gerais, em 2007. Rememorando aqui 2007, eu fiz a oral
também lá em Minas, e o examinador de direito administrativo me perguntou: doutor, por favor, me aborde acerca da natureza jurídica do defensor público. Queria que você falasse qual que é a natureza jurídica do defensor público. Aí eu lembrei que natureza jurídica, o que é isso para o direito? E aí abordei o seguinte: a natureza jurídica do defensor público, ele é o agente político de transformação social. O que significa isso? O defensor público é o profissional jurídico que possibilita que pessoas que não tenham condição de ter um advogado, que possam ter um profissional habilitado, que tenha concurso, que passe por um concurso rigoroso de provas e títulos e que consiga colocar em pé de igualdade a defesa dessa pessoa que não tem a condição financeira. E é por isso é um agente que transforma socialmente uma pessoa que estava vulnerável no aspecto da defesa e possibilita que ela tenha uma defesa efetiva com um profissional gabaritado que tenha conhecimento técnico. Então, resposta técnica é a seguinte: defensor público é o agente político de transformação social. Perfeito? E aí, é muito comum na prática também a gente fazer a distinção entre defensor público e o advogado. Qual que seria a diferença essencial entre o defensor público e o advogado? Nada mais é que são 3 diferenças essenciais. O defensor público, ele presta um concurso de provas e títulos específicos para a carreira. Já o advogado, ele passa tão somente na OAB, ou seja, numa prova organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil. O defensor público não precisa, em regra, de procuração, a não ser determinados atos específicos que a lei exija, como, por exemplo, a queixa-crime. Perfeito? Já o advogado, ele necessita essencialmente de procuração. E outra diferença é que o defensor público, ele é escolhido pelos assistidos. Já o advogado, ele ele que escolhe a sua clientela. E daí é muito errado, na prática, você denominar um defensor público de advogado. E aqui eu trago um debate que há na doutrina e também agora com grande... está havendo uma grande discussão também na jurisprudência acerca do advogado, acerca se o defensor público necessita de OAB para ingressar nos quadros da Defensoria Pública. E essa temática é debatida pelo doutrinador Paulo Galiez, do Rio de Janeiro. Ele entende que a simples posse no cargo de defensor público, ela exclui a necessidade de que haja que o defensor público tem de ter OAB. Porém, na prática, a gente percebe que nos concursos de defensoria pública, a maioria deles exige que haja prévia aprovação na OAB. Porém, alguns defensores públicos estão entrando com diversas ações nos tribunais, nas justiças federais, e está havendo uma grande discussão acerca disso. Porém, não há uma pacificação do tema. Então, numa prova de defensoria pública, eu defenderia que não há necessidade de OAB, por esse argumento constitucional de que o próprio artigo 134 da Constituição Federal confere essa legitimidade para o defensor público, independentemente de OAB. Perfeito? Então essa é uma temática legal, acerca da natureza jurídica, distinção entre defensor público e advogado. E aí, eu já entro agora no cerne da questão da temática aqui, acerca da legitimidade da Defensoria Pública para a tutela dos direitos difusos. A grande discussão que norteou essa legitimidade, ela foi baseada
numa discussão que os membros do Ministério Público tiveram quando foi editada a Lei 11.448 de 2007, que trouxe uma alteração ao artigo 5º da Lei 7347, que é a Lei de Ação Civil Pública. Ela inseriu o inciso 2º, conferindo legitimidade expressa para a Defensoria Pública, de forma ampla e irrestrita. E aí, a CONAMP, Confederação Nacional do Ministério Público, ingressou com uma ADIM em 2007, que foi numerada de 3943, do Distrito Federal. E aí, ela foi julgada no ano passado, no dia 7 de maio de 2015. Portanto, decisão muito importante para vocês. Muito importante por quê? Porque a leitura dessa ADIM 3943 vai nortear qualquer pergunta da Defensoria Pública. Porque qualquer questionamento que for feito acerca da legitimidade da Defensoria Pública, ela vai nortear nessa decisão do STF. E o STF disse expressamente que é constitucional a Lei 11.448, que alterou a Lei 7347 de 85, prevendo a Defensoria Pública como um dos legitimados para propor ação civil pública. E aí, o STF diz que a legitimidade é ampla e restrita para qualquer direito, quais sejam direitos difusos, coletivos, individuais ou homogêneos. Então, portanto, não há mais discussão acerca dessa legitimidade. Nós, defensores públicos, batalhamos por isso, arduamente. E aí, com essa decisão do STF, foi pacificado esse tema no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eu, como defensor público, já tive vários embates acerca dessa legitimidade. Na comarca de Alto Araguaia, onde eu estive por 3 anos, nos idos anos de 2010 a 2013, eu propus cerca de 9 ações civis públicas. E o magistrado daquela localidade, ele não aceitou a legitimidade da Defensoria Pública em algumas ações civis públicas propostas por mim. Quais foram esses questionamentos do magistrado? Eu ingressei com uma ação civil pública, por exemplo, para a reforma da MT-100, que ligava Alto Araguaia à fronteira com o Mato Grosso do Sul. É uma estrada que estava acabada. Fizemos toda a coleta de prova, filmamos, dizemos que colocando em risco a via. E aí o que aconteceu? A gente entrou com a inicial, aí a inicial foi despachada, beleza. O promotor que lá chegou, ele fez um acordo com o juiz, ele fez algumas petições. Aliás, ele manifestou nos autos, dizendo que a gente era ilegítimo, porque a gente não tinha legitimidade para os interesses difusos. E aí o magistrado aceitou esse argumento e nos excluiu da ação. E aí tal fato foi questionado pelos colegas lá e, graças a Deus, tais ações foram questionadas no âmbito recursal. E aí, pelo que eu tenho observado aqui, acompanhando esses processos, eu tenho observado que a nossa legitimidade está sendo confirmada no âmbito dos tribunais. Isso é muito importante. Então, qualquer pergunta que nortear acerca da legitimidade da Defensoria Pública, vocês têm que basear nessa temática aí da ADIM 3943, que foi julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, eu trato aqui com vocês sobre a evolução legislativa da legitimidade da Defensoria Pública. Primeira evolução legislativa aí nos idos anos aí de 2004, 2005, nós tivemos a primeira decisão do STJ conferindo nossa legitimidade, baseando no artigo 82, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, que previa a Defensoria Pública como órgão. E sendo um órgão, ela também seria legitimada com base no Código de Defesa do Consumidor. E aí, tal ação foi julgada pelo STJ no RESP 55111, dizendo o seguinte,
que a Defensoria Pública tem legitimidade para a Procuração Civil Pública na defesa do interesse de consumidores. E essa ação foi proposta no DECOM do Estado do Rio de Janeiro. E aí, então, nessa época não tinha legitimidade expressa. Ela era uma legitimidade implícita, baseada no artigo 82, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. E aí, tivemos a edição da Lei 11.448, de 2007, que alterou o artigo 5º, inciso 2º, da Lei 7.347, conferindo legitimidade expressa à Defensoria Pública. E esse inciso 2º foi questionado pela CONAMP, numa ADIM 3943, que foi julgada improcedente. Por quê? Porque o argumento do Supremo Tribunal Federal foi o seguinte, que a Defensoria Pública é mais um órgão legitimado do sistema. Não há por que excluir a Defensoria Pública dessa legitimidade. Por quê? A Defensoria Pública ela é uma instituição também que vem somar esforços na tutela coletiva. E aí não haveria como haver essa exclusão da Defensoria Pública. E aí, importante aqui citar para vocês essa decisão do STF nessa ADIM 3943. E aí, eu posso citar aqui para vocês também o Marinoni, que trouxe um argumento muito eloquente nessa legitimidade, dizendo o seguinte: quanto mais se alarga a legitimidade para a propositura dessas ações, mais se intensifica a participação do cidadão, ainda que representado por entidades de grupos no poder e na vida social. Ou seja, não há por que excluir essa legitimidade da Defensoria Pública na seara coletiva. Então, esse julgamento da ADIM 3943 representou um novo paradigma de interpretação do Supremo, dando um novo viés, uma nova visão acerca da Defensoria Pública. Isso aí, no âmbito das Defensorias Públicas, foi comemorado, foi trazido à tona a importância social da Defensoria Pública. Eu digo isso porque as demandas mais sensíveis à camada mais carente da população, como por exemplo saneamento básico, esgoto, meio ambiente de ribeirinhos, por exemplo, são assuntos que ficam à margem de tratamento por parte do Ministério Público. O Ministério Público não se preocupa com demandas que realmente interessam para a camada mais carente da população. E daí a importância dessa nova visão da Defensoria Pública, propiciando que ela tenha mais uma arma jurídica para poder utilizar da ação civil pública de forma ampla e restrita. E aí tem um dispositivo da nossa lei orgânica que diz que para que haja a legitimidade da Defensoria Pública, há necessidade da presença de pelo menos um hipossuficiente. E daí como é que a gente faz essa coleta de prova? Coleta de saber quais pessoas são hipossuficientes. A gente faz algumas declarações na própria Defensoria Pública de pessoas que são hipossuficientes. E a gente junta na ação para que não haja questionamento acerca disso. Porém, a decisão do STF ela foi de modo amplo e restrito, conferindo ampla legitimidade para a Defensoria Pública nos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Isso que deve ficar assim, claro para vocês. E aí, para que não haja qualquer dúvida, eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de ações civis públicas que nós propusemos enquanto defensor público. Uma delas, inclusive, foi citada no segundo banco de ações coletivas, que está disponibilizado no site da ANADEP, que depois eu vou disponibilizar para vocês. Foi na época lá em Alto Araguaia que a gente chegou àquele município e observamos um distrato
acerca do abrigo de menores daquela localidade. Era um local totalmente inóspito, ou seja, não era possível que os menores que lá estavam abrigados tivessem condições humanas de ficar naquele local. Tentamos realizar um termo de ajustamento de conduta com o prefeito municipal, e tal fato foi o quê? Tal termo de ajustamento de conduta foi rechaçado pelo prefeito. Então tivemos que ingressar com a ação civil pública, pedido de liminar, para que houvesse o quê? A melhora do abrigo de menores daquela localidade. E tal demanda teve procedência, magistrado local daquela localidade proferiu decisão favorável na liminar, e aí conseguimos melhorar as condições daquelas crianças que estavam abrigadas lá. Então vocês percebam que a ação civil pública é um instrumento coletivo que você utiliza em último caso. No edital de vocês eu estava observando aqui que ele faz ênfase ao termo de ajustamento de conduta, que é possível o defensor público também elaborar o termo de ajustamento de conduta. Ele deve propiciar meios alternativos que não judiciais para a resolução das demandas coletivas. E o termo de ajustamento de conduta é um deles. Ele propicia o quê? Que você amolde a conduta daquele administrador, daquela pessoa privada, daquela pessoa jurídica de direito privado, aos preceitos legais. Ou seja, que ela siga os preceitos legais à risca. Se não seguir, você propõe o quê? A execução do termo de ajustamento de conduta. Cito um termo de ajustamento de conduta elaborado na comarca de Primavera do Leste enquanto defensor público daquela localidade, quando eu vi desrespeitado o direito de meia entrada naquele município. Os menores que lá, os estudantes daquela localidade, não estavam tendo o direito à meia entrada respeitado. E aí eu chamei todos os organizadores de eventos daquela localidade e celebrei um termo de ajustamento de conduta para que houvesse o quê? O respeito da meia entrada. E aí foi possível, teve êxito, sem nenhuma ação. Então vocês percebam o seguinte, que a Defensoria Pública deve se utilizar na tutela coletiva dos meios alternativos de resolução dos conflitos coletivos. E só se não houver êxito nesses meios alternativos que se deve ingressar com a demanda judicial. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período de que o demandismo judicial deve ser diminuído. E daí o novo CPC trazer que vai entrar em vigor agora, trazer a valorização da mediação, de meios alternativos que propiciam o quê? A resolução dos conflitos sem que haja o quê? A intervenção do Poder Judiciário. Então é isso, pessoal. A importância dessa legitimidade numa prova de defensoria pública. Vocês devem saber a decisão da DIN 3943. E aí, o que eu vou fazer para vocês no grupo aí? Eu vou disponibilizar no Dropbox todas as minhas ações civis públicas propostas até hoje. Eu fiz um catálogo de todas elas, as iniciais, o andamento processual e qual que foi o resultado das ações civis públicas. Aí eu vou pedir que vocês façam o seguinte, vocês abram essa pasta e façam a leitura atenta dessas ações civis públicas. Por quê? Porque eu estou vislumbrando que vai ter uma peça na segunda fase, uma ação civil pública. O meu palpite é de que haja uma cobrança de uma peça dessa. E a grande sacada dessa peça é você, na introdução, falar da legitimidade da Defensoria Pública. E, principalmente, realçar esse resultado da DIN 3943, que foi julgado improcedente pelo Supremo. Então é isso. É isso que eu queria dizer nessas breve explanação aqui. Espero que tenha sido claro aí para vocês. Aqui gastei mais ou menos o que? 20 minutos
foi muito bom, que proveitoso. Mandar um abraço aí para todos aí, para galera aí que perdeu tempo aí, que realmente aqui os encontros aqui serão bem breves com temas que a gente vai selecionando. Então hoje abordei com vocês aí acerca da natureza jurídica do defensor público, que é o que? O agente político de transformação social. Abordei as diferenças entre o defensor público e o advogado, que é uma temática que está no edital de vocês, que fala do relacionamento do defensor público com outras carreiras jurídicas, e aí a que tem mais semelhança com o advogado. E aí vocês nunca confundam. Nunca digo que defensor público é advogado, é até uma afronta à própria carreira. Cuidado com a prova oral de falar, nós como advogados, somos defensores públicos e agentes políticos de transformação social. E aí, abordei também na explanação acerca da legitimidade da defensoria pública, abordando a decisão da improcedência na ADIM 3943, a argumentação de que a defensoria pública tem ampla e irrestrita legitimidade na seara dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Aí trouxe aquela discussão se é necessário ou não a presença de um hipossuficiente, e aí, para que não haja dúvida, a Lei Orgânica Nacional exige a presença de pelo menos um hipossuficiente. Aí você faz o quê? A coleta de assinatura de vários assistidos que não têm condição financeira, por escrito, e junta na ação, para evitar qualquer questionamento. É claro que a Defensoria Pública não tem legitimidade, por exemplo, em ação que envolva consumidores de Sky HDTV. Coisas que, faticamente, você percebe claramente que não há nada envolvendo um hipossuficiente na jogada. Por quê? Porque, nesse caso, é uma demanda que não é coadunada com nossa pertinência temática. Então, atenção a isso, tá bom? E, para finalizar, queria agradecer aí a atenção de vocês. E qualquer dúvida, coloca à disposição aí para qualquer pergunta no grupo ou aqui. Vou deixar o espaço aí pelo menos uns 2 minutos. Agradecer o Rodrigo aí, que um amigo aqui de Barra do Garças, foi aprovado recentemente no concurso da Polícia Civil. E então muito interessante esse espaço aqui para a gente começar um bate-papo aqui. Eu estava conversando hoje com um colega defensor aqui do Mato Grosso, o Fábio Santana. Ele foi aprovado para defensor público Mato Grosso do Sul, foi aprovado para defensor público Minas Gerais recentemente e creio que também está aprovado na Defensoria de São Paulo. E aí eu vou pedir para ele ver se ele disponibiliza um espaço lá para falar com vocês acerca da preparação, como é que ele preparou para o concurso da Defensoria Pública lá de São Paulo, e mostrar para vocês que tudo é possível, que essa preparação está sendo foi uma preparação dele bem direcionada. E sobre o atendimento do hipossuficiente da organização. O que seria... por favor, pode repetir a pergunta aí, que eu acabei não vendo aqui, que eu fui prestar atenção no que eu estava falando e acabei não vendo. Poderia repetir a pergunta aí, por favor? Sobre o hipossuficiente, eu não consegui ver. Hipossuficientes organizacionais. Você mencionou apenas... Porque essa discussão aí, Fabiana, se não me engano, deixa eu só ver, isso. Na realidade, esse hipossuficiente que a gente se preocupa não é só o hipossuficiente econômico. Nós temos vários tipos de hipossuficiência. Nós temos a hipossuficiência econômica, que é a de praxe, que a gente atende a CP... Pera só um pouquinho, deixa eu responder a primeira pergunta do hipossuficiência, depois eu vejo essa. Então, a hipossuficiência não seria tão somente econômica, seria hipossuficiência de vulnerabilidade no aspecto essencial. Ou seja, o vulnerável, ele não seria só no aspecto econômico. Seria vulnerável no aspecto jurídico, o vulnerável no aspecto fático. Ou seja,
Fabiana, isso aí vai depender da análise do caso concreto. Cada caso concreto vai trazer uma espécie de vulnerabilidade. O idoso, a nossa legitimidade não seria em decorrência da vulnerabilidade do aspecto da condição, da idade. Então, cito o exemplo aqui, Fabiano, a ação que nós manejamos lá em Altaraguaia, do abrigo de idosos lá daquela localidade também, que estava tendo vazamentos, vários problemas. Então, a nossa legitimidade para o idoso, ela é ampla e restrita também. A gente pode ingressar demanda para idosos, para menores. No ECA, por exemplo, se você for ler o ECA lá, acho que é o artigo 201, que fala da legitimidade da ação civil pública, não traz nossa legitimidade expressa. Porém, o microsistema se aplica o quê? Se aplica a lei de ação civil pública. E aí, no artigo 5º e 2º, você confere a legitimidade no ECA. No idoso também não há nenhum problema. Então, essa hipossuficiência não seria num aspecto tão somente econômico. Você pode ver hipossuficiência de grupos, de minorias que são marginalizados socialmente, como, por exemplo, grupo de GLBT, mulheres que sofrem violência doméstica. Então, é uma legitimidade ampla e restrita em qualquer seara. E essa decisão do STF eu acho que ampliou bastante isso e não só restringiu para a hipossuficiência econômica. Eu sugiro, Fabiano, para você ler o parecer da Ada Pellegrini Grinover nessa ADIM 3943. Eu acho que eu tenho esse parecer aqui, eu posso disponibilizar para vocês esse parecer, que ela fala exatamente isso, que a Defensoria Pública não só atua para hipossuficiente econômico, mas essa hipossuficiência seria ampla em vários aspectos. Alguém teria mais alguma dúvida ou não? Então, pessoal, eu finalizo aqui a minha participação nesse primeiro encontro aí. Teremos essas discussões diárias, sempre nos mesmos horários. A gente pode verificar isso. Vamos agendar durante o dia aí, vai depender da minha agenda aqui. Amanhã, só para antecipar para vocês, eu terei um júri aqui sobre homicídio simples, consumado. Eu serei defensor da autora da autora que executou o delito. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar filmar toda a minha explanação. E aí talvez amanhã, no final do dia, lá pelas 9 horas, podendo marcar 9 horas, eu venho para comentar esse júri com vocês. Para falar como é que foi a minha preparação, qual foi o resultado do júri. E aí eu vou filmar a minha explanação, vou jogar no YouTube, vou disponibilizar o link para vocês. E aí a gente comenta, eu passo as partes processuais, visando que já a preparação para a fase de tribuna. Nós temos tribuna nesse concurso, então a gente tem que preparar para isso. Então amanhã, mais ou menos 8 horas da manhã, já começa o júri. E eu espero poder amanhã fazer uma explanação para vocês aqui sobre o que aconteceu lá. Então tá, boa noite para todos aí. Obrigado pela atenção e espero que tenha sido proveitosa a minha participação aqui com vocês. Boa noite e obrigado aí.